A paz do Senhor, professor, professora da Escola Bíblica Dominical. Nós somos da IEADERN, Assembleia de Deus, no Rio Grande do Norte. Eu me chamo Ingrid Carvalho, sou vice-superintendente da Escola Bíblica Dominical e estou aqui com a nossa irmã Ruth, que é pedagoga, professora da Escola Bíblica. Paz do Senhor, irmã Ruth. A paz do Senhor. Nós estamos aqui hoje para trazer uma dinâmica, uma dica pedagógica para você, professor, utilizar em sua sala de aula da classe de jovens, da lição de número 9, que tem por título A Fidelidade dos Recabitas. E os objetivos dessa lição são mostrar quem são os recabitas, refletir a respeito do exemplo de vida de Jeremias e dos recabitas e reconhecer o nosso chamado à santidade. Uma lição riquíssima, né, que você vai aí com os seus jovens, vai gerar em seus jovens muito aprendizado. Eu já gostaria de ouvir neste momento a nossa irmã Ruth com a sua dica de hoje. Amém. É um grande prazer estar aqui novamente, né? Para essa lição, né, tão boa, eu trouxe uma dinâmica simples que tem o título Selo da Fidelidade. E para ela, o professor só vai precisar de papel e caneta, ou lápis. E o professor vai distribuir entre os alunos os papéis e vai pedir para que eles criem um selo da fidelidade pessoal, que represente os seus princípios, os seus valores, né, o que eles querem defender e viver. Pode ser um desenho, um símbolo, uma frase que inspire eles a ser fiéis, né, a Deus e seus princípios. E depois ele vai pedir para que os jovens compartilhem os seus selos e expliquem o que eles representam para eles, né? E com isso, o professor vai discutir como os recabitas e Jeremias foram exemplos de fidelidade, né, e como podemos seguir os seus exemplos. O professor vai concluir essa dinâmica pedindo para que os jovens reflitam como podem usar esse selo da fidelidade para inspirar e motivar a si mesmo, né, e para que eles vivam cada vez mais de acordo com a vontade de Deus. E o professor também pode fazer perguntas, né, para abrir uma discussão, como por exemplo, o que significa ser fiel a Deus e aos seus princípios? Como podemos demonstrar a fidelidade de Deus em nossas vidas, né? E quais são os desafios que enfrentamos quando tentamos ser fiéis ao Senhor? E isso vai ajudar muito os jovens a pensar, né? O que realmente é ser fiel a Deus e como podemos aplicar isso em nossas vidas no dia a dia. Que dica maravilhosa, irmã Ruth, e obrigada por Amém. contribuir conosco. Amém. Eu também trouxe uma dinâmica, né, simples para você, professor, utilizar. Eu nomeei a dinâmica como fiéis até o fim, né, para o texto base, né, de Jeremias 35, do 1 ao 14, você pode começar lendo esse texto, né, e você vai falar sobre a fidelidade e a obediência dos recabitas, né, que é um dos objetivos da lição. E o objetivo dessa dinâmica é levar os jovens a refletirem sobre o valor da fidelidade a Deus, mesmo quando o mundo tenta convencê-los a fazer o contrário. Como materiais, você vai precisar de copos descartáveis e eu sugiro aqui pode ser um suco de uva, né, para representar ali o vinho que traz no texto aqui na lição. Você pode levar um suco, um refrigerante de uva e um cartaz com a frase: Quem você escolhe obedecer? Pode ser um cartaz ou pode ser no próprio quadro, né? Você, professor, pode escrever. E aí você vai fazer a leitura do texto com o grupo, explicar brevemente, né, o contexto, né? Os recabitas eram um povo fiel à orientação de seus antepassados, né? Então você vai explicar toda essa parte aí que a lição já traz. E aí você vai fazer, né? Mesmo quando Jeremias ofereceu vinho aos recabitas por ordem do próprio Deus, né? Porque foi Deus quem mandou, eles permaneceram firmes e em obediência, né? Eles se recusaram. E aí você vai fazer um desafio simbólico com os jovens. Você vai distribuir os copos de suco e você vai dizer algo do tipo, né? Hoje eu quero ver quem aqui é realmente fiel. Todos podem beber deste copo. Parece algo bom, inofensivo, mas alguns vão receber uma instrução especial. Aí você vai escolher alguns jovens e de forma reservada você vai dizer para eles: você recebeu uma ordem, não beba o que está no copo, mesmo que todos os outros bebam, né? Então, o ideal é que você faça essa dinâmica antes de iniciar a lição, né? Porque senão eles vão ler o texto e vão saber já que não é para Entendi. beber, né? Observa as reações, né? De todos eles, você vai observar nesse momento. E aí, quando aqueles que você instruiu não beber,
né? Eles vão estar ali, os outros vão observar e vão se perguntar por que eles não beberam, né? E aí você vai levar essa reflexão para eles. Você pode perguntar: como vocês se sentiram vendo os outros beberem, né? Por que foi difícil ou fácil obedecer? Você vai levar os jovens a refletirem, porque é uma simples instrução, né? Não beber aquele suco que você está oferecendo. Né? Então você vai perguntar: o que nos leva a obedecer a Deus, mesmo quando ninguém mais está fazendo o mesmo? Então, você vai levar os jovens a refletirem sobre a questão da obediência, né? E você pode até perguntar para eles, né, que tipo de fidelidade Deus espera de nós, né? Não é um simples beber um suco, né? É os desafios da nossa vida, né? A obediência diária, né? Explique que assim como os recabitas permaneceram fiéis à orientação de seu pai, nós devemos permanecer fiéis à orientação de Deus, né? Mesmo que o mundo nos mostre coisas boas, né? Coisas diferentes, mas você precisa obedecer a Deus. E lá no cartaz, onde vai estar dizendo quem você escolhe obedecer, peça que cada jovem escreva uma área da sua vida em que ele quer ser mais fiel a Deus, né? Então, no cartaz ou no quadro, ele vai poder ali se expressar, né? E depois eu sugiro você fazer uma oração com eles, né? Pedindo fortalecimento espiritual, né? Para que eles consigam viver sempre em obediência. Então, é um momento ali onde você, professor, vai levar os jovens, né, a refletirem sobre a obediência e eles vão refletirem, né, como foi para eles não há uma simples instrução de não beber o suco, mesmo vendo os outros colegas tomarem esse suco, né? Então, a questão da obediência vai ficar muito forte aí para eles refletirem. Então, essa é a minha contribuição de hoje. A senhora tem algo mais a acrescentar, irmã Ruth? Não, não, muito obrigada. Então, nós desejamos uma excelente aula para você, professor. Continue nos acompanhando aqui no podcast e a paz do Senhor Jesus. Amém.